E aí, pessoal, rapidamente aqui passando, pois nós vamos por uma live, mas passando aqui para fazer o vídeo do jogo, do 1-1, do péssimo jogo do Grêmio contra o Fortaleza, um jogo que mostra uma sequência de dificuldades do Grêmio nessa competição, sobretudo quando os jogos são em Porto Alegre. Os últimos 3 jogos do Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Caxias, perdeu para o Sport, empatou com o Fortaleza do jeito que empatou hoje. E a gente pode começar o comentário falando da escalação, da forma como o Grêmio pensou, dos muitos erros apresentados durante o jogo, de erros de estrutura, de erros de análise tática, de erros de dificuldade, de erros de tentativa de pensamento mágico, de erros físicos, e é disso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, vamos falar desse jogo que foi um 1-1 sofrível contra o time do Fortaleza, do Rogério Ceni, um time que tem Paulão, que tem o Osvaldo, que tem o Wellington Paulista. O Grêmio não conseguiu vencer esse time em Porto Alegre. Fortaleza tem no grupo um campeonato para jogar para não cair, talvez ali ficar para a zona da Sul-Americana, mas muito longe do campeonato que joga o Grêmio. Muito longe do campeonato que joga o Grêmio. E essa postura acaba incomodando a gente, acaba colocando a gente numa situação pouco comum. O Grêmio começou a partida de hoje com o time todo ele principal, todos que estavam à disposição puderam jogar. O Grêmio tomou um gol muito cedo, o que deixou o ambiente mais, que preocupou ainda mais, porque nos pode, um chute, lançamento, a bola pica na frente do goleiro, o goleiro toma um peru, e aí tudo desandou, aquela confiança do jogo contra o Bahia, que nós falávamos ser uma coisa importante para o Grêmio naquele momento, acabou indo por água abaixo. E aí aos 30 minutos o Michael, que começou o jogo, porque o Grêmio começou com o Michael e Darlan, sentiu uma lesão muscular. O Grêmio tem sofrido com isso, já tem GPR, já tem PP, já tem Kahneman, todos fora por lesão muscular, e o Michael sente a lesão muscular com 30 minutos, mas ninguém viu que isso estava errado. Aí entrou o Robinho, que visivelmente não tem condição de jogo, ainda está fora de forma, lutou, correu. Olha, foi um esforçado durante a partida, tentou, buscou, mas não resolveu. E não pode resolver porque fisicamente está abaixo da realidade do Grêmio. E aí o Grêmio foi enfrentar e entra o segundo tempo. E aí a boa notícia, porque no segundo tempo o Renato colocou o Luiz Fernando, bem no início já colocando, tirou o Isaac, que não conseguiu se movimentar muito bem no primeiro tempo, botou o Everton para meia, botou o Luiz Fernando aberto pelo lado esquerdo e em seguida, logo a 1 minuto, jogada do Luiz Fernando para o Everton, pênalti. Eu achei meio mandrake, tá? Vou confessar para vocês, achei um pênalti meio mandrake. Diego Souza bateu a primeira, o goleiro pegou, o Luiz Fernando fez o gol, ele voltou o pênalti e o Diego Souza deu um bico no meio do gol do Grêmio 1-1. Bem no início do jogo, 7 minutos. O Luiz Fernando movimentando pelo lado esquerdo, deu a sensação, o Grêmio vai ganhar o jogo por ele. Só que aí ele se desentendeu com o Gabriel, com o lateral da equipe do Fortaleza e foi expulso. Acho que exageradamente, mas foi expulso e deixou o Grêmio na mão. Ele e o Gabriel foram expulsos e aí o Grêmio voltou mais uma vez ao marasmo, tentando lá com o Orejuela uma outra coisa, mas sem nenhuma construção, bagunçado, badernado, com dificuldade, enfrentou dificuldade e acabou mais uma vez sucumbindo à marcação. É verdade que não teve nenhuma dificuldade defensiva dessa vez, a equipe do Fortaleza não criou chance para vencer o Grêmio, mas o Grêmio não criou nada. E para culminar o nível de... O Grêmio está menor do que nós queremos, o Grêmio está menor para terminar o assunto. O Grêmio colocou o Ferreira e o Gui Azevedo para tentar solucionar o jogo. O Ferreira, até sexta-feira, sequer parte do grupo principal estava fazendo. Estava treinando na transição, ninguém foi na transição ver. Eu lembro, tem 16 jogadores na transição. Ferreira não fez nenhum coletivo com muitos jogadores. Fez um jogo treino contra o São José e não fez mais nada. Mais nada. E ele entrou para resolver o problema do Grêmio. Resolveu? Claro que não. Porque não é assim que se faz futebol. Pensamento mágico não ganha jogo.
Pensamento mágico serve para o folclore do jogo, mas não para ganhar as partidas. E o Grêmio, obviamente, perdeu mais 2 pontos em casa, assim como já tinha perdido para o Sport, assim como tinha perdido para aquele time horroroso do Corinthians. O Grêmio ganhou uma partida em casa nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio, mais uma vez, sucumbiu. A gente elogiou e ficou muito feliz, e vocês lembram bem que eu fiquei muito feliz com o que o Grêmio produziu lá naquele jogo contra o Bahia. Ganhou o jogo, deu a ideia de que as coisas iam melhorar e hoje, mais uma vez, vi um jogo completamente diferente. Foi um time completamente burocrático, não criou soluções, não resolveu e não venceu. E isso incomoda o torcedor do Grêmio, porque se tu não ganha do Fortaleza, como é que tu vai ambicionar algo maior? Se tu não ganha do Sport, nos últimos 4 jogos, o Grêmio teve adversários como Bahia, Atlético Goianense, Sport e Fortaleza. O Grêmio fez 5 pontos em 12. 5 em 12. O Grêmio fez menos de 50% de aproveitamento nesses jogos. Nos 2 jogos em casa, onde teve 6 pontos contra Fortaleza e Sport, o Grêmio fez 1 ponto. E isso é muito ruim. E a gente está aqui para dizer a verdade. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu preciso que algumas coisas sejam pelo menos ditas no Grêmio. Pelo menos ditas. Onde é que está a preparação física que permite que um jogador tão estudado como é o Michael saia aos 30 minutos do primeiro tempo mais uma vez? O Michael aos 15 minutos já estava bravo porque estava sentindo uma dor muscular. Não era o jogo decisivo do Campeonato Mundial. Tinha que se saber se ele tinha condição de jogar ou não. Aí vai se dizer, ninguém espera a lesão. Essa se espera. E o Grêmio não entendeu. Quando tu bota um Robinho fora de forma, tu cria o quê? Dificuldades. Dificuldades. Não tem o Bobson para botar, aí o Grêmio renova com um jogador que estava na transição, que tu não sabe o nível de treino que tem, porque está treinando com 16 jogadores, tu bota para resolver? E nós vamos passar a mão na cabeça do departamento de futebol do Grêmio? Não vamos. Não vamos. Porque não é isso que a gente faz. Então essas são situações que quando acontecem, ou a gente fala e é realista com o Grêmio, ou nós vamos sempre passar a mão na cabeça e sempre achar que está tudo muito bonito, que é um mar de rosas, que está tudo certo, que e dá-lhe Grêmio, vive o Grêmio e é o Grêmio. Não. Não. Nós temos que falar a verdade. E a verdade nesse caso aí nos incomodou bastante, porque mais uma vez o Grêmio repetiu erros que normalmente têm dado errado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.